Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Grêmio de Renato Portaluppi. Dessa vez não vai ter imitação do Renatão. De volta à primeira divisão, depois de um ano na Série B em que todo mundo sabia que ia subir, até porque ninguém tinha entendido como caiu. E agora com direito até a Luizito Soares no elenco, o time faz um ótimo início de campanha no Brasileirão. Tem tudo para se manter o ritmo, terminar na parte de cima da tabela do campeonato. Então, sem mais delongas, vamos logo sacar a nossa prancheta e começar a nossa análise desse time do Grêmio, que quando joga no 4-2-3-1, que foi a formação mais utilizada nessa temporada, teve como time base o Adriel foi afastado, então Gabriel Chapecó, que já teve até na seleção brasileira, ou o Breno no gol, João Pedro ou Fábio, o gêmeo do Rafael do Botafogo na lateral direita, na zaga Bruno Alves e Kahneman, Bruno Vini também pode fazer a zaga. Na lateral esquerda, o Reinaldo titular, o Cuiabano também pode jogar por aqui, ou até mais à frente, no meio campo. Os volantes, começou com o PP, agora é mais o Vilha Sante, o Mila também já apareceu ao lado do Carbajo, Vina numa ponta, Bitelo na outra, Cristaldo centralizado e Luiz Soares é o centroavante, beleza? Normalmente é um 4-2-3-1 que não tem pontas, são dois meias pelos lados e dois laterais mais abertos, normalmente garantindo amplitude e atacando a profundidade. É um time que, vamos começar falando sobre sistema defensivo, marca alto dentro, né, do campo de defesa do adversário, no 4-4-2, bem comum as equipes que jogam no 4-2-3-1, normalmente fazendo encaixes individuais. Os pontas pressionam os laterais do adversário, os meias, o meia, na verdade, né, o centralizado pressiona um primeiro volante, ou juntamente ao centroavante, os zagueiros. E os volantes, né, pressionam os meias que estão mais próximos da jogada. Dentro do próprio campo, marca num 4-2-3-1, mantém o desenho em 4-2-3-1. Não migra para o 4-4-2, beleza? Quando os adversários conseguem ultrapassar a primeira pressão, a defesa fica um pouco exposta. Isso aqui é um ponto fraco do time do Grêmio. Jogadores que sobem para pressionar, normalmente demoram a voltar para o próprio campo. Então a gente vê, por exemplo, se um lateral sobe para pressionar aqui, o zagueiro aqui fica um pouco exposto, os volantes também. Então nessa fase defensiva é um pouco deficitária para o time do Grêmio. Então a cobertura peca um pouco em recompor esses buracos que ficam quando alguém sobe para poder pressionar, beleza? Os dois volantes, agora falando aqui um pouco mais de fase ofensiva, se movimentam e encostam pelo lado da saída de bola, enquanto um recua ao lado, o outro dá opção pelo meio. Então a gente vê aqui, os dois laterais sobem, um dos volantes vai dando opção na saída de 3 e o outro fica aqui centralizado. Aqui, no caso, uma saída feita pelo lado direito. Se for pelo lado esquerdo, o mesmo movimento acontece, só que com o volante do outro lado fazendo essa flutuação. Beleza? Jogo muito aproximado, visando ter superioridade numérica no setor da bola, para atrair a marcação e poder posicionar o ponta do lado oposto numa região central, nas costas do lateral. Então a gente sempre vê o time do Grêmio se aproximando do lado da jogada, criando essas triangulações, essas formações de passe, e esse jogador aqui, ele sempre fica nas costas do lateral, porque se a jogada está aqui pelo lado direito, a defesa normalmente, se ficar encantada pela bola, vai toda ser atraída para o lado que a jogada está. Então esse meia, ele vai atacar justamente as costas do lateral do lado oposto. Esse meia que joga um pouco mais aberto. O time do Grêmio não joga com pontas, joga com dois meias que poderiam jogar centralizados, mas pelos lados dessa linha de 3 por trás do Soares, beleza? Os jogadores fazem muitas ultrapassagens também para que hajam sempre as formações de triângulos, como eu disse. O jogador domina, toca curto e se apresenta no espaço livre para receber. Vamos arrumar aqui um pouquinho mais para poder explicar essa parte um pouco melhor, para ela ficar um pouco mais ilustrada. Imagina o time do Grêmio saindo de trás no campo de defesa. A bola está aqui no lateral. Ponta e meia se aproximam para poder fazer uma triangulação. O meia recebeu a bola. Ponta e esse meia se aproximam para fazer uma triangulação. A bola foi aqui no Soares. E esses jogadores também fazem ultrapassagem para poder fazer a triangulação. É sempre assim. Formação de triângulos.
um jogador com a posse, tendo 2 jogadores ultrapassando para poder ter 2 opções de passe. O time do Grêmio coordena muito bem isso. É uma saída apoiada e com o time sempre atento nas transições ofensivas, beleza? Falando agora um pouco do Soares, que é ótimo atacando espaço nessas transições. E ele finaliza muito bem em diagonal para o gol. A gente pouco vê o Soares encaixotar entre os zagueiros. A gente sempre vê ele fazendo esse movimento aqui, ó, essa flutuação, para poder receber a bola de lado e poder arrancar em diagonal. Seja pela direita, onde ele não puxa para a perna esquerda, mas se cair na esquerda ele também se vira bem. Seja na esquerda, onde ele pode inclusive fazer isso aqui, ó, cortar mais um marcador e poder finalizar melhor com o pé direito, com o pé correto. Outra variante que o Renato gosta de jogar é com 3 zagueiros, abrindo mão de um dos meias, por exemplo. Vamos colocar aqui esse meia como se fosse um volante, soltando os 2 laterais ao mesmo tempo e jogando com bola num 3, 4, 2, 1. Em alguns jogos um pouco mais difíceis, que o Grêmio precisa se defender mais, o Grêmio ataca nessa formação e aí se defende num 5, 4, 1. Isola um pouco mais o Soares no ataque, mas as transições, os padrões ofensivos continuam os mesmos, beleza? O Grêmio, que é vice-líder desse Brasileirão, 7 pontos do líder Botafogo, inclusive o próximo jogo é contra o Botafogo, já conseguiu resultados expressivos contra o Atlético Paranaense, por exemplo, fora de casa por 2-1, triunfo no clássico contra o Inter por 3-1, onde foi senhor do jogo, chegou a abrir 3-0, a goleada contra o Lanterna Coritiba 5-1, também uma vitória contundente, a maior de todas elas no quesito placar e elasticidade. Time que foi campeão gaúcho, está nas quartas de final da Copa do Brasil, em que vai enfrentar o Bahia, inclusive foi o último adversário do Brasileirão e que o Grêmio conseguiu a vitória fora de casa, que manteve a vice-liderança e visa continuar nessa boa toada, né, nessa volta à Série A do Campeonato Brasileiro para poder fazer um bom campeonato. Eu sempre digo que times que voltam da segunda divisão têm como um primeiro objetivo fazer 45 pontos, né, para se manter na Série A, mas esse Grêmio já chegou no Campeonato Brasileiro com boas expectativas. Talvez não tão altas como a que vem se provando na prática, mas é um time que vislumbra fazer um ótimo Brasileirão. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!